Bom, fala galera, eu vim aqui porque eu preciso falar sobre um assunto. Esse é um assunto que mexe bastante comigo, né? Lá na faculdade toda a galera sabe que hoje eu pratico um estilo de vida low carb, esse é. Mas eu não vim aqui para falar de low carb, eu não vim aqui para bater nessa tecla de low carb e ficar catequizando e profetizando que isso é maneira, uma boa maneira de se alimentar, bem pelo contrário. O que eu quero trazer aqui é que eu não sou contra os carboidratos. Existem os carboidratos que podem ser adotados numa dieta bem equilibrada e tranquilo, não vai ter prejuízo nenhum. Mas ontem a gente foi no cinema, eu e a minha namorada, né, minha esposa, e a gente entrou no elevador e tinha uma família, né? E o pai dessa criancinha aí, cara, não tinha 3 anos de idade. Se tivesse 3 era muito, né? E o pai tava tomando milkshake. E a criança pediu uma colherada do milkshake e o pai deu o milkshake. Isso não foi a primeira vez que eu presenciei algo nesse sentido e é algo que a gente discute bastante nas nossas aulas, com alguns professores que eu tenho e que defendem bastante, principalmente materno infantil, que eu tive esse semestre, que eu adorei a matéria. A gente pôde falar bastante sobre esse assunto, sabe? E esse é um assunto que mexe comigo. E eu também não tô falando isso aí pra defender essa minha maneira de viver e defender a local. Eu tô falando isso porque a comida ruim tem que ser tirada da dieta. Agora, o porquê que eu tô falando isso? Eu sigo o Diet Doctor, que é um inglês chamado Andreas Eenfeldt, é um médico, PhD. O cara é fera no assunto, eu gosto muito de seguir ele. Recebo a newsletter dele. E hoje eu me deparei com essa newsletter aqui. My Miracle Oil. E quem é retratado nessa newsletter aqui é Christy Sullivan, uma médica também. Mas cara, afinal das contas, o porquê isso? O que eu tô fazendo esse vídeo? Porque olha o que ela fala nesse artigo. Ela fala aqui que passou boa parte da sua vida se sentindo mal por ser uma criança obesa. E ela sonhava que pudesse existir um óleo mágico de tipo um sal de banho que removesse sua gordura sem prejudicar a sua pele. Galera, uma criança de 8 anos, ela não era obrigada a comer aquele doce. Nenhuma criança deve ser tratada com doce quando nova. Isso estraga o paladar da criança. Aí vai ter muita gente falando também, minha política de filho. Eu não quero ter filho tanto quanto minha mulher não quer ter. Então, o cara não quer ter filho e fica falando de filho. É exatamente isso. Por que a gente tá tendo esse boom de obesidade infantil? Por causa disso, a gente está estragando o paladar das crianças. Crianças, na matéria de materno infantil, a gente aprendeu que criança deve ser introduzida a tipos novos de alimentos depois dos 2 anos de idade. E eu nem tô falando açúcar. A gente nem tava falando de açúcar. Mas os carboidratos, que são os bons carboidratos, também devem ser inseridos um pouco mais tardar. Olha o que aconteceu na cabecinha da criança de 8 anos. Com o hábito alimentar da família, introduzindo esse tipo de alimento, ela se tornou obesa e com 8 anos, mesmo contra sua própria vontade. Ela desenvolveu uma espécie de patologia, envergonhada consigo mesmo, né? Provavelmente sofria bullying na escolinha, porque as pessoas sempre xingam, porque as crianças sempre xingam os gordinhos. E olha aqui, antes dos 18 anos de idade, cara, ela retrata mais uma coisa aqui que eu acho interessante. Coloca aqui que antes da puberdade, abaixo dos 18 anos, ela se sentia faminta e irremediavelmente gorda. Eu odiava essa palavra. O que ela traz nesse texto é que ela tinha medo da palavra gordo. Ela odiava essa palavra gordo. É incrível o que retrata essa menina. Então, só para concluir esse meu raciocínio, esse videozinho curtinho. Não importa a história, as heroínas sempre eram lindas e às vezes inteligentes. Elas sempre tiveram boas roupas e bons namorados. Eu também não tinha, então sonhei com os dois. Enquanto admirarei uma séria paixão por um ator, os devaneios sobre os meninos não chegaram até muito mais tarde. Mas a perda de peso, a solução do santo grau, que eu sonhei, era uma fantasia constante. Então, a pessoa que é um pouco mais gordinha, ela realmente sonha, ela realmente quer perder peso, ela não quer ficar naquela condição patológica. A obesidade é uma condição patológica, a obesidade é uma epidemia hoje, já consagrada na literatura. E infelizmente
São poucos os artifícios que essas pessoas têm para introduzir uma alimentação de qualidade, né, para as crianças, e isso é muito importante para que uma coisa dessa aí não venha acontecer com o seu filho, né? Então a dica é só essa, né? Quem ama, cuida. Se você ama seu filho, cuida dele. Não enfia uma colher de açúcar goela abaixo do garoto. Esses dias